Opa, de volta aí com o nosso programa Tuca Júnior na TV, entrevistando agora no segundo bloco, né, o pré-candidato a prefeito aqui pela cidade de Cubatão, o nosso querido que é também secretário de Finanças, né, aqui no município de Guarujá, o Adalberto Ferreira. Né, o Adalberto está aqui conosco hoje na qualidade de pré-candidato, né, a prefeito pela cidade, né, de Cubatão. Mas a gente, lógico, não vai deixar de fazer algumas perguntas, né, ele como secretário de Finanças do Guarujá. Adalberto, primeiro, inicialmente, um grande prazer ter você aqui na nossa ISTV e também na TV Guarujá. Tuca, é um grande prazer estar com você novamente, agradeço a oportunidade, estamos aí à disposição, à sua disposição, à disposição de todos os telespectadores aí, e estamos aí para trabalhar. Tá certo, né? Vamos saber aí quais são as pretensões, né, o porquê que o Adalberto se coloca à disposição do Podemos, né, para disputa, né, dessas eleições aqui na cidade de Cubatão, né, na qual aí a ISTV também tem o prazer de ser muito bem assistida, equipamente com o nosso pré-candidato a prefeito aqui por Cubatão, o Adalberto Ferreira. O Adalberto, eu gostaria de começar perguntando o porquê também do seu interesse, né, em disputar as eleições aí no ano que vem pelo Podemos. Pelo menos você colocou o seu nome à disposição do seu partido para a disputa aí das convenções, né? Por que você resolveu franquear o seu nome ao Podemos para a disputa das eleições em Cubatão? Tuca, é verdade, eu estou colocando meu nome à disposição do Podemos para disputar as eleições em Cubatão agora no próximo ano de 2020. Ocorre que eu sou servidor aposentado de Cubatão, trabalhei 37 anos no município de Cubatão e a situação presente de Cubatão é uma situação de crise muito grande. É calamitosa mesmo? Eu não diria que é calamitosa. A questão da gestão, ele está passando por um processo de má gestão muito grande e as consequências, elas se debruçam para toda a população. Na verdade, Cubatão é um município com uma grande potencialidade e gerido de maneira técnica, eficiente, com a participação da população, ele tem todas as possibilidades de retomar o rumo do desenvolvimento e de caminhar para a sua efetiva emancipação, inclusive com o processo de renovação urbana. Agora, você está com uma boa gestão. O que significa uma boa gestão? Para que o cubatense entenda, né, onde está o erro e qual seria o caminho para o acerto, né, na condução da cidade. A gente vê aí, por exemplo, vamos começar dentro da casa. Dentro da casa tem os empregados, né? É a maior, talvez uma das maiores empregadoras da cidade seja a própria prefeitura da cidade de Cubatão. E se não é ela, não, se não é ela sim, ou, né, as empresas que orbitam aí, prestando serviço, né, para a própria prefeitura. Enfim, ela é o grande centro, o grande centro gerador de renda da cidade e emprego da cidade. E a gente vê, por exemplo, descontentamento dos professores, vê o descontentamento da classe, diz que muitos equívocos, né, estão sendo cometidos por essa administração que levariam um prejuízo do próprio funcionalismo público. Né, e já o atual prefeito disse que não, né, que ele está corrigindo erros de seus antecessores, né, que acabaram por inviabilizar a condução do governo de Cubatão. Eu gostaria que você mostrasse para a gente o que é esse defeito, né, o que está acontecendo, por exemplo, com os funcionários públicos. De que maneira resolver, né, esses impasses, porque é uma das poucas cidades na região que é onde a gente vê a mobilização de professores, né, e de outras categorias fazendo greve, né, fazendo panelaço na frente do Paço Municipal. Exatamente, esse é um problema que nós estamos muito próximos em função do conhecimento que nós temos com os servidores lá que são nossos amigos. No início da administração houve a necessidade de se cumprir uma ordem judicial do Tribunal de Contas e fazer uma revisão nos salários, na maior parte dos salários da prefeitura, especificamente naquilo que diz respeito ao nível universitário. Infelizmente lá, a estrutura que tem lá de pagamento de pessoal, ela separa o nível universitário do salário, não está incorporado no salário.
E o entendimento, da forma como estava, houve entendimento que deveria ser retirado este nível universitário. Isso provocou para aqueles servidores que já tinham seus direitos adquiridos e que já recebiam há muitos e muitos anos esse recurso em função da atividade que exercem, uma perda significativa do seu potencial de compra, do seu salário. É lógico que os servidores se revoltaram com esse procedimento e o sofrimento se estendeu por muitos e muitos meses até que ele apresentasse, o prefeito apresentasse uma alternativa. A alternativa essa que não veio a contentar a massa de servidores. É lógico, é evidente que todo administrador deve procurar um movimento de harmonia com os servidores. É praticamente impossível você atender a população sem que os servidores estejam ao seu lado. Não estou falando de benefícios extraordinários, estou falando daquilo que é direito por lei que as pessoas vinham recebendo. Outros municípios tiveram o mesmo problema que esse, mas foram resolvidos com uma reforma que considerou uma possibilidade de permanecer integrado ao salário aquilo que as pessoas já percebiam há 10, 15, até 20 anos. Manter o direito adquirido. Manter o direito adquirido. Então, o grande problema de Cubatão é esse, vem sendo administrado, na minha opinião pessoal, de maneira equivocada, sem a participação, o respeito e consideração com os servidores e sem um plano de governo que esteja sendo implementado e de forma clara para a população. A grande pergunta a se fazer para um governo é: qual é a prioridade? Qual é a prioridade em Cubatão? Nós temos notícias aí recentes de uma escola que fica a 3, 4 quadras da prefeitura, a Escola Amazonas, que eu estou falando, é uma escola de educação infantil, fica a 3, 4 quadras da prefeitura e a 2 quadras do batalhão da Polícia Militar. Este ano, esta escola foi assaltada 8 vezes. 8 vezes? 8 vezes este ano. Outras escolas também estão sofrendo esse mesmo tipo de agressão. Eu acho que isso é muito mais do que simplesmente uma ação criminosa isolada. É uma moldura que implica no reconhecimento de que não existe autoridade no município. Falta de autoridade. Você passeia pela Avenida do Centro, que não tem uma extensão muito grande naquela região onde o comércio é mais forte, e as pessoas caem nas calçadas em função da má conservação da calçada. Eu estou falando isso de 300, 400, 500 metros no máximo de extensão, numa avenida que é o principal artéria da cidade. Verdade. Então, essas e outras questões me colocaram na situação de, analisando o perfil das demais pessoas que se apresentaram como pré-candidatos, que eu tenho consideração pessoal por todos eles, mas eu entendo que é necessário que haja um perfil técnico, conhecimento em várias esferas da administração pública para fazer com que Cubatão retome o seu caminho rumo ao desenvolvimento. Então esse é só um problema, né? Ou seja, problemas de zeladoria, pelo que você está comentando aí, que são graves também aqui na cidade de Cubatão, né? A segurança como um todo, ou seja, não existe uma resposta, né, por parte do atual governo, né, do prefeito aqui de Cubatão, né, o Ademário, né, ou seja, falta uma resposta do Ademário quanto a isso, né, e eu gostaria de saber de você o seguinte: Cubatão, por exemplo, a gente sabe que sofreu bastante, né, com essa crise econômica internacional que acabou atingindo, evidentemente, o Brasil. Perdemos só aqui na cidade de Cubatão, em média de 3 a 4 mil postos inicialmente, aí, só com o fechamento aí dos alto-fornos, né, da Uzi Minas, né, nós tivemos aí um prejuízo enorme, né, para a cidade, e não só para a cidade, como para toda a região, porque esses postos de emprego garantiam também estabilidade para muitas outras cidades, pois são feitas como dormitório, né? E eu perguntaria para você o seguinte: de que maneira resolver isso? O orçamento é suficiente, né, para que nós tenhamos aí uma cidade de Cubatão mais
mais progressista, né? Ou seja, uma cidade realmente com capacidade de crescimento e oferecer aos seus cidadãos segurança, oferecer educação de primeira qualidade, uma zeladoria, né, que garanta o básico, né, de você andar numa calçada, né, e não se ferir, né, é praticamente o mesmo problema que o Walter Suman pegou aqui nessa cidade, né? Então tem jeito, Cubatão tem jeito. O orçamento é suficiente, Adalberto? Ou teríamos que aumentar, por exemplo, impostos, né? Porque dizem que o IPTU aqui em Cubatão, a cobrança é sempre, acho que é a menor taxa de IPTU da região, né? Levando-se em conta de que a grande arrecadação vem das indústrias. Bem, essa é uma das premissas da nossa possibilidade de intervenção na história de Cubatão. O que tem se propalado, e quem tem falado isso é realmente o gestor principal da cidade, o prefeito, é que a cidade está falida. Eu não acredito que a cidade de Cubatão está falida e os números provam isso. Essa história de que os impostos diminuíram, eles não cresceram na medida do que se esperava, mas jamais a arrecadação de Cubatão sofreu diminuição. A principal arrecadação de Cubatão é o ICMS, né? E isso vem já há tantos anos que justificou lá no passado promessas de que o IPTU seria zero, o que é ilegal e impossível. Então, a alíquota de IPTU para as residências lá em Cubatão é de 0,25. É realmente pequeno. Mas é preciso lembrar que o imposto de Cubatão IPTU, o principal contribuinte são as indústrias, e eles são responsáveis por 85% da arrecadação. Mas pagando uma taxa de 0,25? Não, lá fica diferente porque na zona industrial tem uma alíquota diferente, chega até 4,5% do terreno se ele não está ocupado. Certo. Esse é uma coisa a se explorar, e há uma maneira positiva de se explorar isso sem provocar aumento dos impostos. Eu quero informar a todos, comparando com o resultado positivo do Guarujá. O Guarujá e Cubatão hoje têm aproximadamente a mesma arrecadação, pouco mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais de orçamento. O Guarujá tem mais de o dobro da população do Cubatão, 350 mil habitantes. Cubatão tem 124, 130 mil habitantes. Cubatão tem hoje uma das maiores relações de orçamento por habitante do país, né? Então, o que é que nós estamos falando aqui? Que atendendo à legislação federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que separa percentuais para educação e saúde, nós teríamos o mesmo valor que nós temos aqui no Guarujá para Cubatão, sendo que lá é menos da metade da população, um terço Eu da acho população. Que não é preciso falar mais nada, né? E dívidas. Não, mas para onde está indo esse dinheiro? Cubatão herdou Essa dívidas, que é a pergunta, né? dívidas, extinguiu a empresa mista, mas não pagou as dívidas da empresa mista. Nós também assumimos aqui com quase 200 milhões de reais de dívidas herdadas. Devemos este mês finalizar o pagamento de todas as dívidas herdadas com fornecedores. Portanto, pagamos... Dentro daquele planejamento que eu apresentei aqui, pagamos 110 milhões no primeiro ano e estamos fechando aqui 75 bilhões na cidade do Guarujá, antecipando o parcelamento que iria até dezembro de 2020. Sendo que permaneceu os reajustes salariais dos servidores, pagamos agora em junho a metade do 13º, o prefeito Walter Suman até pediu que eu te informasse, nós já temos a provisão para o pagamento da segunda parte do 13º. Foi a primeira cidade do Guarujá, foi a primeira cidade da região a pagar o 13º para o seu funcionário público. E já vai pagar a segunda parcela. Nós vamos pagar em dezembro. Tudo bem, temos provisionado. Já está provisionada a segunda parcela, até por força de lei mesmo, o começo de dezembro será feito já o parcelamento. Ou seja, são mais o quê? Com essa antecipação, nós tivemos aí injetados aí na economia pelo menos uns 10 milhões de reais, ou mais. 14 milhões de reais. 14 milhões de reais, só com a antecipação, né, do 13º na cidade de Guarujá. Agora, Cubatão, se tem o mesmo orçamento, com 1/3 da nossa população aqui, comparando-se com a cidade de Guarujá,
Por que não vai para frente? Por que não vira? Né? Ou seja, está dentro da lei de responsabilidade? Está nos 54%? Ou já extrapolou a cidade de Cubatão? Não, o percentual com servidores está abaixo disso. Está abaixo de 54% da lei Camato. Então, realmente, é um problema de gerenciamento. E o problema de gerenciamento foi resolvido por esse senhor aqui, que está aqui ao meu lado. Né? Pode abrir aí, é esse senhor aqui o responsável, o senhor Adalberto Ferreira, como secretário de Finanças do município de Guarujá, apresentou um projeto ao prefeito Walter Suman, né, que sabidamente acolheu esse projeto, que tirou da lama a cidade do Guarujá. Aí eu vou dizer, pô, Tuca, mas você está dizendo que acabou todos os problemas do Guarujá? Não, meu filho, não acabou todos os problemas, mas resolveu grande parte. Né? Olha o que o candidato, o pré-candidato, perdão, aqui de Cubatão, né, e secretário de Finanças do Guarujá está dizendo. Né, estamos terminando de pagar aquele rombo que deixaram, que a Antonieta deixou para a gente aí, e outras administrações, somadas a outras administrações. Né, ou seja, está botando em dia a vida daquele que é prestador de serviço e fornecedor, né, da Prefeitura do Guarujá. Né, os salários dos funcionários está em dia. Né, muita gente apostava que o Walter Suman não conseguia pagar o salário dos funcionários no primeiro ano a partir de agosto. Olha, todo mundo recebeu em dia, está tudo bem. No segundo ano melhor ainda, agora no terceiro ano até antecipação do 13º. Ou seja, talvez seja esse o caminho, né, para ser aplicado aqui na cidade de Cubatão, né, Adalberto? A fórmula você já tem, né? Então, quando você tem dificuldades, vamos supor, todos os municípios têm dificuldades. Então, vamos supor, eu tenho dificuldades com recursos próprios, então eu tenho que me capacitar para poder buscar recursos externos. Nós acabamos de assinar aqui 2 financiamentos, 2 para macrodrenagem, que é uma coisa importantíssima, e é uma questão que também afeta o município de Cubatão. Alguém tem que ter coragem de mexer nessa questão da macrodrenagem, senão não vai resolver nunca o problema de inundações e alagamentos. Então nós temos 2 financiamentos para macrodrenagem, cada um deles 77 milhões. Isso para a cidade do Guarujá. Para a cidade do Guarujá. Isso foi conseguido nessa administração. E poderia ter sido conseguido em Cubatão? Então, mas para você se capacitar, você tem que estar em ordem com a sua documentação. Existe um parâmetro que é chamado CAUC, Cadastro Único de Convênios. E ele exige, o governo federal exige, que você esteja em ordem com vários itens, quase uma dezena de itens e subitens. Isso está à mostra para qualquer cidadão, pode ver isso. Entra na internet, CAUC, e você vai ver qualquer município. E Cubatão é devedor. Então Cubatão não pode ir atrás de financiamentos externos. Então, se eu tenho problemas, e efetivamente eu tenho problemas com relação a recursos próprios, a primeira coisa que eu tenho que fazer é arrumar a casa e obter as certidões. O CRP é um deles, que é importantíssimo. O que é o CRP? Certificado de Regularidade Previdenciária. Diz respeito às obrigações do município para com os servidores. Nenhum município pode fugir disso. Ele é um daqueles documentos que se exige. Então, eu convido a todos que se interessem pelo assunto, entrem no site lá do governo federal, no CAUC, e procurem ver dos 9 municípios qual é o único que está devendo em todos os itens principais. O pior é que é o Cubatão mesmo. E agora, né? Como é para coçar a cabeça, né, cubatense? Falei assim, isso aí, você que está me assistindo aqui em Cubatão, sabe que a gente também está abrindo aí para todos os pré-candidatos aqui da cidade de Cubatão. O espaço está franqueado, só procurar a produção, né, do nosso programa. E ao saber aqui que o secretário de Finanças do Guarujá, o senhor Adalberto Ferreira, estaria sendo convidado pelo Podemos para disputa nas eleições do ano que vem, ou seja, vai disputar primeiro a prévia do seu partido, é claro. Né? E isso se confirmando, é pré-candidato já, será candidato, né, no ano que vem aí a prefeito, disputando aí a cadeira aí do Ademar, que realmente deixou muito a desejar, hein? O governo do Ademar, misericórdia, olha, eu esperava que fosse um governo melhor, né? Entrevistei por várias vezes o Ademar aqui, antes dele assumir, né? Porque depois ele faz questão de fugir da imprensa. Né? Você pode reparar que ele não vai em lugar nenhum para dar entrevista. A coisa mais rara do mundo é você ver o prefeito aqui de Cubatão dando entrevista. Por quê? Não tem transparência, não prima pela transparência. Né? Aí você vê, tem que ser um técnico, né, uma pessoa aí com uma capacidade
né, um pouco maior do que a nossa, né, para identificar os problemas e me trazer os problemas da cidade para você ver. O Adalberto já está mostrando, ó, o que está acontecendo, a real é essa aqui. E tem como resolver, né? O mais importante é que tem como resolver. E depois a gente vai convidar o Adalberto por outras oportunidades e os demais pré-candidatos, né, para que venham aqui expor um pouco das suas ideias, seus pensamentos, né, os seus projetos, né, para a cidade de Cubatão, que enfrenta problemas também no transporte público, enfrenta problemas de saúde, enfrenta problemas ainda na educação, zeladoria nem se fala, né, dona Maria? Não precisa falar nada, né? É lógico que precisa também. Então, essas são as propostas que a gente quer ver, né? Ou pelo menos o pensamento, aquilo que pensa e de que maneira pretende amenizar o problema aí da sua cidade. É dessa forma que a gente pretende levar essas conversas, que são entrevistas, né, com os pré-candidatos. No período eleitoral, aí a coisa muda, aí é debate, aí é outra conversa. Adalberto, eu quero agradecer a sua presença. O Guarujá tem mais alguma boa notícia, além da antecipação aí do 13º? O prefeito Walter Suman tá aqui, tá, né? Eu até coloquei num post dele lá, de norte a sul, de leste a oeste, né? Walter Suman tá com uma coragem, é obra para tudo que é lado no Guarujá. A gente vê o Guarujá pulsando, né? Progresso, você vê o progresso, né? Você vê obras, você vê coisas acontecendo, diferentemente, infelizmente, em outras cidades. Por exemplo, aqui Cubatão é uma delas. Bertioga, então, nem se fala, também é outra cidade que, em vez de crescer, vem minguando, né? Elas vêm minguando. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Precisa do quê? Bons gestores. É só isso. Vê lá se Praia Grande está minguando. Tem um bom gestor lá na frente, tem um cara que sabe pilotar. Vê se São Vicente está indo mal. Não está. Tem um bom piloto lá. Está lá o Pedro que está pilotando bem a coisa, né? E assim, essas demais cidades vão precisar realmente, né, de bons pilotos, aí, ou seja, de bons gestores, de bons prefeitos. Adalberto, muito obrigado pela sua presença e espaço aberto para as suas considerações finais. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer em nome do prefeito. Aproveito a oportunidade para informar do prefeito Walter Suman, né? Prefeito Walter Suman. É que ele está como pré-candidato a prefeito de Cubatão, mano, está falando pelo Ademário? Não tem nada a ver, não. Não, eu não falo absolutamente nada pelo Ademário. Falo pelo prefeito Walter Suman, te cumprimento a toda a sua equipe. Obrigado. Aproveitar para avisar a todos que agora na segunda quinzena de agosto nós teremos a reedição do Refis. Não é? Eu acho que a última vez que eu estive aqui consigo, a gente fez alguns comentários sobre o Refis e também para já informar que nós estamos identificando uma retomada do nível de ISS, em função principalmente de contratos que a Saipem fez com a Petrobras e que já nós estamos notando que a operação já está resultando numa arrecadação um pouquinho maior do ISS. Ou seja, aumentam os investimentos para a cidade. Aumentam os investimentos para a cidade. Nós temos aí algumas coisas aí para entregar daqui para frente. Estou vindo agora do simpósio da educação. Está lá o Mário Sérgio Cortella fazendo uma palestra. Ele é maravilhoso, uma pessoa, mestre. É uma grande referência, filósofo, educador, para todos os professores, está lotado. Então, assim, é valorização do servidor, participação, colaboração, enxergar como é que funciona a dinâmica da cidade e nós vamos para frente. Como diz o prefeito, avante. Obrigado. Certo. É o avante que ele está querendo para Cubatão, né, Adalberto? Lá é renovação. Lá é renovação. Avante renovação, é isso? Renovação. Eu estou fazendo uma trocadilha aqui. Gente, a todos vocês, meu muito obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus.